Olá, seja bem-vindo ao canal do Fazendo Arte Ateliê. Eu sou Eliane e no vídeo de hoje eu vou pintar um barrado no pano de prato e vou dar o acabamento com termolina leitosa para finalizar o pano de prato. Você acompanha comigo logo após a leitura do versículo de hoje. E hoje o versículo está na carta aos Hebreus, no capítulo 12, e é o versículo 1. Portanto, estamos rodeados dessas grandes nuvens de testemunhas. Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra em nós. Corramos com perseverança a corrida, mantendo os olhos fixos em Jesus, Autor e Consumador da fé. No trabalho de hoje eu vou usar esse tecido para pano de prato, que é um tecido próprio para pintar da Estilotec. Eu montei um risco de peras com ameixas e pus umas margaridas, e é esse risco que eu vou usar aqui. Eu vou fixar o risco aqui no tecido, mas antes, olha só, eu já prendi o tecido numa tábua com cola permanente. Eu vou fixar esse risco aqui bem na barra onde eu vou fazer a pintura, vou prender com fita crepe, vou colocar o carbono com a parte escura virada para baixo e vou transferir esse risco aqui para esse tecido. Transferido o risco, olha só como ficou. Olha, o desenho pegou toda a barra do pano de prato. Eu vou dar início à pintura de trás para frente. Vou fazer primeiro o fundo, para depois eu vir fazendo as folhas. Eu já coloquei aqui na bandeja o clareador, o siena natural e o verde oliva. E eu vou usar esse pincel 15110. Vou fazer um sombreado aqui de fundo. Não vou fazer a parte de baixo porque eu vou recortar, vou fazer só na parte de cima. Então, eu vou pegar um pouquinho do clareador e vou misturar. Olha, vou colocar a parte, vou misturar um pouquinho do siena natural, fazer um tom bem clarinho para eu dar início a esse fundo que eu vou fazer. Eu estou colocando siena e eu preciso dele bem clarinho. Se sentir necessidade que está forte, vai lá, pega mais um pouquinho de clareador e mistura nele para ficar mais claro. Só que esse siena, ele vai ficar na tonalidade muito próxima à cor da pera que eu vou fazer. Então, eu vou fazer esse sombreado e vou vir depois escurecendo um pouco. E observe que eu estou passando por cima das pétalas da margarida, porque eu preciso de um fundo para a margarida depois vir a realçar. Então, olha só, com bem pouquinho mesmo, eu vou pegar um pouquinho desse verde, mas eu estou achando que esse verde não vai ser a tonalidade que eu vou usar, eu preciso dele um pouquinho mais escuro. Eu vou pegar um pouquinho do sépia. O sépia vai dar um tom aqui mais queimado, vai ficar mais de acordo com o que eu estou querendo. Então, eu vou pegar só uma pontinha do sépia e vou vir no cantinho aqui e vou vir espalhando. A mistura que eu já coloquei está ainda úmida, então esse pontinho de sépia que eu estou colocando, ela já vai misturar e dar a tonalidade que eu quero para esse fundo aqui. E dessa forma, eu vou fazer toda a parte de cima aqui. Não vou deixar uma coisa assim como se fosse um decalque, não. Vou fazer deixando as partes mais profundas um pouco mais escuras e deixando mais claro para cima. E onde estão as margaridas, eu já vou fazer o mesmo sombreado um pouco mais forte do miolo para fora, para já fazer o fundo para receber depois a tinta branca formando a margarida. Já fiz o sombreado em toda a barra. Agora eu vou começar pelas folhas que estão debaixo das frutas. E eu estou aqui com clareador, mas eu já não vou usar mais o clareador. Eu vou usar o verde musgo claro e o verde pinheiro.
E eu estou usando o pincel 151-4. Eu vou pintar toda a folha com verde musgo claro, dou uma limpezinha no pincel, pego a tinta, olha só, eu venho pegando a tinta por baixo, olha, pego a tinta de forma que, olha, fica tinta de um lado, não fica do outro. E esse lado que ficou com tinta vai ficar para cima e eu vou passar em volta aqui do que está encostadinho na ameixa, para fazer já uma sombra na beiradinha da ameixa. Depois eu dou um traço no centro da folha e puxo do centro para fora. E agora eu venho de fora e passo de fora para dentro. Ela vai encontrar no centro, de dentro para fora e de fora para dentro. Sempre lembra disso. Vou fazer essa folha aqui, que está mais próxima, para você observar como que eu faço. Passei o verde musgo claro, agora com o verde pinheiro, olha, fiz o traço no centro, puxo do centro para fora. Observa bem e depois que eu vou vir com o outro lado de fora para dentro, de encontro com essa linha que eu tracei no meio. Deu para perceber como que eu fiz? Agora eu vou fazer todas as outras folhas e eu já vou passar agora para o próximo passo, que é a ameixa. E para as ameixas eu vou usar o pitaia e o uva. E eu vou começar por essa ameixa aqui que está por baixo da outra. Vou passar o pitaia nela todinha, para depois eu vir com o uva fazendo as sombras. E estou usando o pincel 151-10 para preencher a ameixa. E com o pincel 151-4 eu vou usar a tinta uva para fazer as sombras da ameixa. Olha, eu vou fazer aqui no local que faz a divisão com a outra ameixa e vou vir espalhando para dentro para integrar uma cor na outra. E eu vou passar em volta da ameixa toda usando a mesma forma que eu usei para a folha, pegando a tinta por baixo, fazendo os cantos e espalhando para dentro. Com um pouquinho de rosa chá, eu vou fazer uma maquiagem nessa ameixa. Eu vou dar uma claridade nessa parte de cima dela aqui, para levantar e deixar realçando a parte de trás, de onde vai sair o cabinho da ameixa. Coloco também uma pontinha na parte de cima, para levantar e dar essa profundidade na curvinha. Da mesma forma, eu vou pintar as outras ameixas. Eu passo pitaia, venho depois com uva fazendo a sombra e com um pouquinho de rosa chá, dando volume à ameixa. Para essa outra ameixa aqui tem uma margarida, olha, e a margarida está passando por cima da ameixa. Eu vou pintar a ameixa normalmente e depois, quando eu fizer a margarida, eu vou passar com a margarida por cima da ameixa. Então, a pintura da ameixa aqui é igual às outras que eu já fiz. As ameixas estão pintadas, eu vou agora dar um pontinho com o branco nas ameixas para realçar um pouco mais e dar mais volume nessas ameixas. Olha, coloco um pouquinho e agora com o pincel limpo eu venho espalhando, ó. Olha só a diferença, ó. Eu vou agora pintar as peras. Já coloquei na bandeja o amarelo ouro, o siena natural e o verde folha. Não sei se vou usar o verde folha, mas já deixei aqui para ver se ele vai ficar bem aqui na pintura. Se não ficar, eu pego um outro verde. Vou passar o amarelo ouro na pera todinha, para depois eu vir fazendo o sombreado dela. Da mesma forma que eu fiz com a ameixa, eu vou fazer com a pera. Vou fazer um fundo com uma cor e vou vir depois dando volume nela com as outras cores. Eu preenchi toda a pera com o pincel 10, agora com o pincel 4 e o siena natural,
eu vou vir passando em volta da pera e espalhando para dentro com o siena. Vou passar em volta dela todinha, dando uma preferência para essa curvinha aqui dela, de colocar um pouquinho mais e fazer uma cinturinha para essa pera. Com um pouquinho do verde folha, eu vou vir passando bem próximo de onde eu já passei o siena, e aqui nessa parte de cima, onde vai sair o cabinho, eu também vou fazer um fundinho com esse verde, depois vou vir com um pouquinho de siena aqui para escurecer e vou deixar essa pera com um pouquinho de verde. Com a pontinha do branco, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na ameixa. Vou dar uma claridade para a pera. Olha, aqui perto de onde eu fiz o fundinho para sair o cabo, eu vou colocar um pouquinho do branco e vou vir espalhando ele para baixo. E aqui embaixo, onde está essa barriguinha da pera, eu também vou dar um pouquinho de branco e espalhar para fazer um volume aqui nessa parte da pera. E desta mesma forma eu vou pintar as outras peras. Eu quero que você observe que eu estou pintando essa pera aqui porque ela está debaixo das outras. E uma outra coisa que eu quero que você observe. Sabe aquele fundinho que eu fiz em cima para sair o cabinho? Pois é, ele apareceu em cima e ele não apareceu embaixo. Esse aqui, ele vai aparecer embaixo, não vai aparecer em cima. Por quê? Quando a gente pega uma pera, que a gente olha uma pera, olha, se eu vejo em cima, eu não estou vendo a parte de baixo. Se eu estou vendo a parte de baixo, eu não estou vendo a parte de cima. Então, por isso você observa, ou você coloca esse fundinho para cima ou para baixo. Depois de pronto, eu coloco uma pontinha de sépia nesse fundinho. As frutas estão pintadas e eu quero fazer um acabamento aqui nessa parte de cima. E antes de eu pintar a margarida, eu vou usar um estêncil. Esse estêncil aqui é o estêncil de uma folha de caderno, mas eu vou aproveitar essas listas para colocar aqui. Posicionei o estêncil, prendo com fita crepe e eu vou tomar muito cuidado para não passar com a tinta em cima das frutas e vou fazer aqui um fundo de listras. Eu vou misturar o clareador, um pouquinho do ciano natural, uma pontinha de sépia e vou vir fazendo, deixando ele um pouco mais forte embaixo e vou deixando ele ir sumindo para a parte de cima. E para fazer essa pintura eu vou usar o pincel 803-4, é o pincel Pituá. Eu vou preencher toda essa parte do estêncil, né, sem chegar muito em cima. E assim que terminar essa parte aqui, eu vou trocar o estêncil de lugar e vou completar o resto do pano fazendo esse fundo. Terminado de fazer a lista, eu vou agora pegar essa misturinha que eu fiz, colocar um pouquinho mais de clareador e vou vir sumindo um pouco mais com essa sombra que eu fiz aqui, olha. Com a tinta branca e o pincel 151-2, eu vou fazer as margaridas. Olha como eu faço a margarida. Abasteço o pincel, aperto e puxo. Abasteço o pincel, olha só, carrego bem o pincel, aperto e venho torcendo, virando o pincel para que a pétala, onde ela vai encontrar, ela esteja um pouco mais fina do que na parte de cima, ela vai ficar mais gordinha na parte de cima. Então, assim eu vou fazer todas as pétalas. E eu vou preencher todas as margaridas dessa forma. Essa margarida aqui, olha, ela vai passar por cima da pera e da ameixa. Então, eu vou seguir da mesma forma. Só que ela, na parte de baixo dela, ela é um pouco diferente. E eu quero que você acompanhe comigo. Essa margarida aqui, ela não está aberta como as outras. Então, eu vou puxar as pétalas dela da parte de cima. Olha, eu vou entrar dentro do miolo e vou puxar para baixo, encontrando embaixo com as outras. O ideal de fazer aqui essa parte dessa margarida é já com o miolo pronto.
Só que eu teria que esperar o miolo secar para depois fazer. Para o miolo eu vou passar o amarelo ouro e logo depois eu vou vir escurecendo com a pontinha de marrom. Eu vou dar batidinhas em volta do miolo. Com a tinta sépia e o pincel 308-0 eu vou puxar os cabinhos das frutas e vou jogar uns galhos. E depois eu venho com a pontinha de branco, dando um pontinho de luz em cada cabinho que eu fiz. Agora eu vou simular umas florzinhas aqui no meio, entre as frutas e as margaridas, dando batidinhas do branco com a pontinha de verde. Agora eu vou aguardar a secagem para eu passar a termolina leitosa aqui na parte de baixo para eu poder recortar. A pintura já secou, eu já coloquei a termolina aqui no pratinho, peguei esse pincel aqui que é o 146-20 e vou passar a termolina na parte de baixo. Aqui você pode usar qualquer pincel mais largo para passar a termolina. E eu vou passar nessa parte todinha aqui onde eu vou recortar. Eu vou pegar a parte que é mais alta e vou seguir passando a termolina. Olha, eu não passo em toda a pintura que eu fiz, eu passo na barra. Olha só a altura que eu vou fazer para passar a termolina. Passo um pouco acima de onde eu vou cortar e abaixo também, para que a trama do tecido fique toda já impermeabilizada para eu poder cortar. Eu terminei de passar, agora eu vou aguardar a secagem para depois eu passar mais uma demão de termolina aqui nessa parte de trás, na mesma altura que eu passei essa, e depois que secar eu vou passar mais uma demão na parte de cima. Eu passo 3 demãos. Eu já passei as 3 demãos de termolina, já secou, agora eu vou recortar. E para recortar é só vir acompanhando o desenho. Prontinho! Eu passei apenas uma ideia. Agora, tinta e pincéis na mão e a vez é sua de fazer o seu pano de prato e passar termolina embaixo para recortar e fazer trabalhos lindíssimos. Você não precisa fazer só panos de prato. Você pode criar outras peças diferentes também. E para você fazer trabalhos assim, você encontra todo o material para fazer um trabalho desse no Fazendo Arte Ateliê. O Fazendo Arte está à Rua 21 de Abril, número 51, em frente ao Clube da Maioridade, em Carangola. E eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo o nosso contato e todo o material que eu usei para fazer esse trabalho. Se você gostou do nosso vídeo, dê o seu like e compartilhe. E você que está chegando hoje, aproveita, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você sempre receber as notificações do nosso trabalho que está chegando. Na próxima semana eu estou aqui de novo trazendo outra ideia para você. Então fique ligadinho. Eu aguardo você para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!